Então, muito boa noite. Eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora, criadora e desenvolvedora do método Correção Master, expert em micropigmentação há mais de 12 anos. E hoje o nosso tema é um tema muito polêmico, né? Um tema que gera muita dúvida aí na cabecinha da grande maioria dos profissionais, e foi realmente algo que ficou na minha cabeça, foi uma dúvida que ficou na minha cabeça durante muito tempo também, por que é que as sobrancelhas ficam cinzas, por que que elas ficam chumbadas. Gente, vou falar pra vocês assim, que eu sempre tive pavor de cores fantasia nas minhas sobrancelhas. Eu sempre, a minha paixão, tô tentando ajustar aqui, gente, sempre a minha paixão era assim, meu propósito maior era que a minha sobrancelha realmente ficasse com um tom neutro, aquele castanho lindo, aquele castanho natural, né? E confesso pra vocês que principalmente no início, quando eu via aquelas sobrancelhas de maquiagem definitiva, aquilo chegava a me embrulhar o estômago. Eu falava, Senhor amado. E não era nem cinza, né, que a gente via tons azulados. A gente já vai falar um pouquinho disso. Por que que tem sobrancelha que ficava, além de não ficava cinza, ela ficava realmente azulada. E eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Isso é circo dos horrores mesmo, né? E, enfim, verde e outras coisas, mas hoje o nosso foco mais é sobrancelhas cinzas e chumbadas, né? E então, assim, eu sempre tive pavor de sobrancelha cinzentada e eu tenho até hoje, tá? Eu confesso pra vocês que eu tenho até hoje. Tem profissionais que não se importam tanto e não tem nada de errado com isso, cada um tem a sua visão. Eu tô falando pra vocês da minha visão, que eu nunca gostei de sobrancelha acinzentada. Por menor que fosse, ali já me incomodava. Eu preferia até que ela ficasse mais alaranjadinha, mais avermelhadinha, mas que não puxasse pro cinza, porque isso sempre me incomodou muito. Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui pra vocês hoje, porque foi um calo no meu sapato, uma pedra no meu sapato, um calo no meu pé durante muito tempo, até eu entender o que era e como que eu fazia para corrigir e para eliminar aí grande parte dos meus problemas e ter os meus tão sonhados sobrancelhas em tom de castanho natural. E foi uma longa peregrinação aí, mas eu consegui alcançar. Bom, gente, alguns fatores, né? A gente sabe que alguns fatores podem sim levar a sobrancelha a ficar acinzentada, né? Quais são esses fatores, Mário? Basicamente e principalmente, um fator assim, que você, né? Porque existem duas formas, tá, gente? Ou a sobrancelha ela cinzenta logo após você fazer o procedimento, logo após eu digo assim, logo que cicatrizou, né? Sem passar muito tempo. Ela já fica acinzentada. Vamos supor, você fez a sobrancelha, passou ali uma semana, 15 dias, ou ela volta mesmo para o retoque, você já vê que a cor degradou para um cinza. E existe aquela questão de com o tempo a sobrancelha foi acinzentando, sabe? Com o tempo essa sobrancelha foi ficando chumbada. Então existem essas duas possibilidades, essas duas vertentes. E o que eu fui observando com isso, né? Fui vendo as características de cada coisa. O que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são dados, claro, científicos, né? O porquê, dados palpáveis, dados de estudo, mas eu também vou trazer dados de vida, dados da minha experiência, né? Enquanto profissional. Bom, então, como eu estava falando para vocês, eu vou trazer para vocês dados sim de estudo, né? Dados científicos, mas eu também vou trazer dados, gente, de experiências minhas, tá? Do que eu fui observando ao longo do tempo, que eu acho que isso aqui na verdade, claro que a gente tem que respeitar a questão científica das coisas, mas o que realmente vai comandar é o resultado a longo prazo, né? Resultado de acompanhamento de procedimentos ao longo de tantos anos que eu pude observar o porquê que acontecia em determinadas peles e por que não acontecia em outras peles. E também o tipo, né, da tinta que eu estava utilizando, que isso é primordial quando eu quero ter um resultado bacana. Um resultado
como eu digo assim, do jeito que realmente eu espero. Bom, gente, o que acontece quando a gente trabalha com determinado tipo de pigmento, né? A gente vai falar primeiro dessa questão de quando a sobrancelha, ela já cinzenta logo de cara, né? Eu fiz uma micropigmentação e essa sobrancelha passou ali 30 dias, já observa que essa sobrancelha já voltou para mim acinzentada. Então, alguns fatores eu pude observar ao longo da minha carreira que contribuíam para isso, tá? Primeiro deles, é óbvio que se você aprofundar demais na técnica, você vai ter uma sobrancelha mais escura e fatalmente uma sobrancelha chumbada. Tem algum vídeo aqui que eu acho que até falo para vocês, quem não viu ainda tem que procurar ver, que é um vídeo que eu falo a respeito de cicatrização de profundidade, que eu tô com uma manga. É um vídeo que a gente fala bastante a respeito de profundidade. Quem ainda não assistiu, assista esse vídeo. E é o que demanda muito essa questão aí do procedimento ficar acinzentado, ou seja, a profundidade e a angulação errada na hora de eu executar esse procedimento, né? Então vamos supor que eu peso mais a minha mão em determinados pontos, ou na sobrancelha toda, mas às vezes eu falo em determinados pontos, por quê? Porque nós temos diferente espessura da sobrancelha em relação à face. Então, assim, se vocês observarem, essa região da sobrancelha aqui, ó, ela é mais gordinha. Conforme a gente vai subindo para a testa, a pele é mais fininha, né? Ou seja, eu tenho uma espessura da pele aqui mais fina, ela tá mais próxima do osso. Então, essa pele aqui, ela é menor. Então, você tem que dosar muito o peso da tua mão quando a gente chega aqui no ponto alto da sobrancelha. Você tem que reduzir um pouco o peso da tua mão, porque a chance de você aprofundar nessa região, se você tá com o mesmo peso de mão, é muito grande. E o que vai acontecer? O teu fio vai chumbar. Por que isso acontece, Mário? O que tem a ver? Não mudou a cor? Acontece alguma mudança química na pele? Não, não acontece. É simplesmente porque quando incide a luz ali, naquela região, né, ou na sobrancelha toda, aonde você aprofundou mais a tua mão e aonde esse pigmento entrou mais profundo, ele tem menor incidência de luz, ou seja, os nossos olhos não captam a luz da mesma forma em todo o procedimento, em toda a sobrancelha. Então, aonde eu tenho mais luminosidade, eu vou ter essa luz vai estar mais refletida, eu vou ver o pigmento de uma cor mais real. Aonde ali tá mais profundo, né, mais escurinho mesmo, aonde eu coloquei mais peso da mão, a percepção dos meus olhos vai ser de uma cor realmente mais escura. Então não é porque eu coloquei mais fundo que mudou de cor lá dentro da pele, entende? A cor continua a mesma, não tem nada a ver, quimicamente não acontece nada lá, gente. O que acontece é realmente a nossa percepção em relação àquele ponto ali, né? Ou seja, o que eu consigo ver é menos incidência de luminosidade, ou seja, mais profundidade. Eu até dou um exemplo nesse mesmo vídeo de quando a gente tá andando de avião, né? Eu lembro quando eu fui pra... Eu acho que quando a gente foi pra... Ai, meu Deus, pra Salvador. E eu lembro que eu tava olhando e eu falei pro Ricardo assim, falei, nossa, olha que incrível, né? Você vê determinadas cores. Se vocês observarem, quando, né, quem não andou de avião ainda, mas quem anda, se vocês observarem, quando vocês estiverem voando e passando por cima do oceano, observe como vocês veem partes do oceano mais escuras e partes mais claras. O que isso quer dizer? Que nas regiões mais escuras não mudou a água, não mudou a temperatura da água, nada disso. Tem ali uma profundidade maior, por isso a incidência de luz ali é menor, a percepção dos nossos olhos vê uma coisa mais escura, né? Uma região mais escura. Por isso que tem essa diferença de tonalidade ali no oceano. E isso acontece exatamente isso que acontece nas sobrancelhas. O que pode acontecer também, gente, de chumbar já no procedimento? Logo que você está fazendo ali, você já percebe que chumba, quando você aprofunda a mão.
Isso acontece na hora. Se você observar, já acontece na hora. Já aconteceu comigo? Com certeza. Às vezes ainda acontece? Pode acontecer, né? Porque a gente não conhece a pele. Se eu tô pigmentando a pele de uma cliente a primeira vez, eu tenho que ter esse cuidado, né? De ver qual é a profundidade que eu tô colocando a minha mão ali. Eu fico pensando, meu Deus, eu não conheço essa pele, eu não sei como, eu vou de leve, né? Eu vou com mais cautela, eu vou com mais cuidado ali. Oi, Carla, Bia, tudo bem? Então, o que acontece? Muitas vezes você já vai ver esse fio, né? Geralmente acontece mais na fio a fio. Se você está fazendo com indutor manual, ele já chumba na hora o fio. Você passou ali, que você pesou um pouquinho a mão, você já vai perceber esse fio mais escuro na hora. Mari, tem como corrigir isso na hora? Tudo bem, querida? Tem como corrigir na hora, tá? Aliás, é muito melhor que você corrija na hora do que você espere a cicatrização. Porque depois que você esperar a cicatrização, a pele fechou, né? E aí já tá entrando ali num processo de acomodação dos pigmentos na pele. Então, se você percebeu que você errou esse fio na hora, você já pode entrar ali ou com uma neutralização de urgência ou uma despigmentação de urgência, né? Entra ali às vezes com um pouquinho de oxigenado volume 30 ou 40, só naquele fiozinho, e já deixa agindo, e depois quando vier para o retoque você refaz esse fio. Ou se você vê que não foi uma profundidade muito grande, mas que deu uma leve acinzentadinha, entra ali com uma corzinha amarelada na hora ali, já corrige esse fio, já dá aquela neutralizadinha básica de emergência já na hora, que quando voltar para o retoque vai estar bem melhor. Então esses são alguns dos fatores, né, que podem ocorrer já de imediato. Agora, se eu fiz a sobrancelha, vamos comigo no raciocínio. Se eu fiz a sobrancelha no dia, ficou linda, maravilhosa, eu utilizei uma cor incrível, de acordo com o fototipo da minha cliente, de acordo com o pelo da minha cliente, tá tudo certo. Só que aí voltou ali com 30, 40 dias, eu percebi que essa sobrancelha voltou bem acinzentada. O que pode ter acontecido? Quais são os fatores que podem acontecer, que podem levar isso a acontecer? Então, como eu falei para vocês, é claro que nós temos dados científicos e técnicos, tá, gente? Mas tem dados de vivência. Tem dados que eu pude observar com o passar do tempo. E há estudos que falam, não tem nada a ver, não tem nenhum estudo que mostra que quimicamente isso pode acontecer. Pois é, mas se não tem estudo que mostra que quimicamente pode acontecer, também não mostra que não pode acontecer. Porque acontece, já aconteceu em alguns casos comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. A cliente geralmente que tem a pele mais lipídica, ou seja, a pele mais oleosa e espessa, sabe aquela pele bem grossinha e mais oleosa mesmo, com os poros bem dilatados? Uma pele extremamente sensível, que mal você rela ali a agulha ou tebore, ela é bem microvascularizada, ela vai ter mais linfa, ela vai ter mais sangramento. Essa pele totalmente reativa é uma pele que provavelmente vai acinzentar, tá? Peles lipídicas, gente, você tem que tomar o dobro do cuidado. E eu utilizei por muito tempo pigmentos orgânicos, né? A gente vai falar de pigmento orgânico aí. Preocupa não que a gente vai chegar nessa fase, nessa hora. E aí, o que eu pude observar, né? Eu tô falando isso quando eu utilizava pigmento orgânico ainda. Eu via que peles lipídicas de espessura mais larga voltavam com a sobrancelha mais acinzentada. Então, sim, pela minha experiência, por tudo que eu já vi peles lipídicas. Mari, né, eu vi em lives esses dias, mas não tem nenhum estudo que comprova que vai ter alguma alteração dentro. Eu falei, ok, tá tudo certo, beleza. Só que acontece. Por que acontece? Não sei, mas acontece. E se a gente já sabe que acontece, vamos evitar de acontecer? Ou vamos procurar ter uma maneira de corrigir ou de amenizar que isso aconteça? Vamos fazer isso, né? Então eu comecei a observar que peles lipídicas acontece isso, da sobrancelha ficar mais acinzentada, às vezes não precisa nem passar tempo, tipo meses assim. E
peles de pessoas que fumam, né? Ou seja, o tabagismo contribui muito para a sobrancelha acinzentar e até violatizar. O que é sobrancelha violatizar? Sabe aquela sobrancelha que ela é acinzentada, mas que ela tem um subtom? Porque eu falo que assim, geralmente, gente, a gente tá falando assim de uma coisa mais complexa um pouquinho. Quando a gente fala de colorimetria, a gente fala de tom e subtom. Por quê? Porque os nossos olhos de imediato, eles captam uma cor, certo? Eu bati o olho numa sobrancelha, vamos falar de sobrancelha. Eu bati o olho numa sobrancelha, eu vejo que ela tem uma cor. Mas por trás daquela cor tem outra cor. Vem comigo no raciocínio. Por exemplo, tem sobrancelhas que são acinzentadas, mas que tem um subtom violeta. Tanto que se você fotografar bem de perto com uma luz bem boa, você consegue ver. Ou se você levar essa sobrancelha para o sol, na luz do dia, ela vai gritar aquela cor ali, tá? Outras sobrancelhas são acinzentadas com um subtom avermelhado. Então, assim, você tem que observar muito, quando você vai neutralizar uma sobrancelha, não é só ela é cinza. Qual o subtom que tem nela? Ela tem uma tonalidade predominante, mas ela tem um subtom coadjuvante. Então, tem ali o ator principal, mas tem o ator coadjuvante. E a gente tem que entrar com essa dupla em ação ali para fazer o bloqueio dessa cor. Mas isso é aula esse é assunto para uma outra aula. Aqui a gente está entendendo como é que por que a sobrancelha fica cinza e o que a gente pode fazer para não ficar, né? Para tentar evitar ou corrigir. Então, eu comecei a observar que pessoas que fumam, que fazem uso do tabaco, tem sim uma tendência maior a ter a sobrancelha ficar cinzentada, tá? E não necessariamente sendo uma pele lipídica. Se é lipídica, a tendência é maior ainda, sabe? Já observei que a tendência é maior ainda se a pele é lipídica. Mas mesmo na pele seca, eu observei, eu pego a mesma cor, a pessoa tem o mesmo fototipo, vem comigo no raciocínio, são duas pessoas. Eu pego a mesma tonalidade para as duas, o mesmo fototipo, o mesmo subtom de pele, de pelo, espessura, tudo igual. A pessoa que tem a pele mais seca e a pessoa que fuma com a pele seca, tabagista, e essa aqui tem uma pele seca, mas ela não fuma, essa aqui vai acinzentar e essa daqui não. Isso é fato, isso é fato. Ela vai ter uma tendência maior a acinzentar, tá? Então isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Tô aqui, anotei para não esquecer nada, né? Quais são o porquê que acontece. Então a gente falou de profundidade, a gente falou de pele lipídica e peles de pessoas que fumam, né? Porque a pele da pessoa que ela fuma, ela já tem um subtom da própria pele mais amarelado, às vezes até com fundinho esverdeado. Se vocês observarem, vocês já vão ver. Esverdeado, acinzentadinho, sabe? Aquele tom mais frio. Ou é um amarelo mais puxando assim, querendo um pezinho no verde ali, sabe? Você sabe que a cor amarela, tem muita gente que fala que o amarelo ele é quente, né? Mas nem sempre. O amarelo ele é muito Maria vai com as outras. O amarelo ele é neutro, gente. Se você colocar ele com laranja, ele vai ficar quente. Se você colocar ele com verde, ele vai ficar frio. Então ele é bem Maria vai com as outras. Tem que ter muito cuidado para usar o amarelo, dependendo da cor que você, do subtom que você quer alcançar na sobrancelha, no resultado. Então eu pude observar isso, né? Das sobrancelhas de pessoas que fumam, sim, tinha essa probabilidade maior. E por último, nessas questões mais de pele, questões hormonais. O que eu observei trabalhando com pessoas que de repente poderia ter algum problema hormonal, que a sobrancelha ficava cinza violatizada. Mesmo a pessoa tendo uma pele normal, mesmo a pessoa tendo uma pele a pessoa não fuma, se a pessoa tem algum distúrbio hormonal, ou seja, tem alguma coisa no sistema linfático dela, tem alguma coisa ali na corrente sanguínea que faz alguma alteração, sim, e algumas vezes pode dar alteração de cor, tá? Eu pude observar isso. O que cientificamente isso quer dizer?
a gente não sabe, né? Não tem como saber. Mas na experiência do dia a dia, sim, eu pude observar que isso é bem comum de acontecer, tá? Gente, isso tudo a gente está falando aqui de coisas que podem acontecer, que fatalmente vai acontecer, principalmente se você usar um pigmento 100% inorgânico. Eu usei durante muito tempo pigmentos 100% inorgânicos. Eu não tô aqui para dizer que um pigmento é melhor ou ele é pior do que o outro, tá? Eu tô aqui simplesmente para levar informação para vocês de características e do que funciona para mim e do que eu uso hoje para que eu obtenha os resultados que eu obtenho, que, né, ao meu ver, são resultados muito satisfatórios que eu estudei e busquei ao longo desse tempo. Então, se tratando de linha orgânica, é uma tendência natural do pigmento orgânico com o passar do tempo. Vejam, aí a gente já não está falando de sobrancelhas que ficaram acinzentadas logo após, né? Ou seja, aprofundei o fio, chumbou esse fio, né? Ali foi uma questão de peso de mão. Nem que a sobrancelha da pessoa voltou logo após, que pode ser por pele lipídica, de tabagista, espessa ou questões hormonais, né? Aqui eu tô falando já de sobrancelhas que você fez o procedimento, ficou linda, maravilhoso. Passou o tempo, seja lá 4 meses, 6 meses, 1 ano, e essa sobrancelha degradou de cor. Ela tava um castanho bonito e com o passar do tempo ela ficou acinzentada, né? Por que isso aconteceu, será? A pessoa tem a pele normal, tá tudo certo, não fuma, não tem questões hormonais, não tem a pele oleosa, não é espessa, mas essa sobrancelha degradou para um tom acinzentado que eu não gostei. Por que aconteceu isso? Aí eu vou buscar a classe de pigmento que eu usei, né? Qual é a origem do meu pigmento? Então, os pigmentos 100% orgânicos, eles têm sim essa característica de, com o passar do tempo, né, com a escala de degradação da cor que a gente chama, ou seja, quando a gente tem ali a hierarquia das cores. Então, conforme o peso molecular de cada cor, a gente vai tendo os resquícios que vão ficando na pele, né, através da renovação celular. Tem ali a hierarquia da cor, ou seja, o amarelo que é o mais fraquinho, tadinho, né, o mais, o mais suavezinho é o que vai saindo primeiro. E na hierarquia das cores, o amarelo é o que vai embora primeiro, né? Vai acontecendo a renovação celular e esse amarelinho vai embora. A gente sabe que para compor uma cor, basicamente para você ter um castanho ali, né? Nós vamos ter ali hoje em dia a gente, graças a Deus, não se usa mais azul nas cores, mas antigamente usava muito, né? Para dar o tom da cor, a gente usava muito o azul. A gente, eu digo as marcas, né? De tinta. Utilizavam o azul. E aí, por isso que as sobrancelhas ficavam azul, né? Ainda mais naquelas técnicas de maquiagem definitiva, onde a gente fazia aquela coisa extremamente saturada, fechada, não tinha como, né, gente? Fatalmente ia ficar o azul ali, reinando absoluto. Hoje não se tem mais o azul na composição, foi substituído pelo preto, né? E o que acontece? Conforme a gente vai... Conforme o tempo vai passando e essa degradação vai acontecendo, ou seja, a pele vai sofrendo essa renovação celular, sai lá oi, meus amores. Então sai o amarelo. Se porventura tem ali um pouquinho de laranja, né, um laranja pronto já, ou um vermelho na composição desse castanho, ele é o que vai saindo, né, em segundo lugar ali. Em terceiro lugar fica o quê? O que resta lá? Qual que é o mais forte? Qual que é o mais pesado? Qual que é aquele que gruda mesmo? É o preto, né, gente? Bom, gente, então, é por isso que acontece. Mas, Mari, o que tem a ver o pigmento ser orgânico? Se ele fosse inorgânico, isso não iria acontecer? Gente, provavelmente não, tá? A gente vai ter uma aula de pigmentologia, eu vou falar a respeito disso pra vocês, mas é que assim... O que acontece com o pigmento orgânico? O pigmento orgânico, ele é um pigmento mais biocompatível com a pele. Ou seja, ele é um pigmento mais que a pele recebe ele melhor, tá? A pele acolhe ele, fala, esse aqui é bem queridinho, bem biocompatível comigo, eu vou deixar ele aqui. Então, é um pigmento que dura mais na pele, um pigmento que gruda ali e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E
o preto que é utilizado nos pigmentos orgânicos é o Carbon Black, né? Então aquele preto, aquela foligenzinha mesmo, que é assim, extremamente preta, né? Que é o que a gente usa para fazer o pretinho dos olhos. E como o peso dele é mais denso, né? Mais forte, tô trazendo assim, tentando deixar mais simples possível para vocês entenderem, ele é o que acomoda ali, e na degradação, na hierarquia das cores, ele é o que fica. Então, assim, é o que eu falei para vocês, não existe um pigmento melhor ou pior. Existem profissionais que só trabalham com orgânico e tá tudo bem. Gostam, né? Gostam, não se importam com essa degradação pro acinzentado. Não incomoda eles. A mim sempre me incomodou, mas tem muito profissional que não se sente incomodado com isso e tá tudo certo. Os pigmentos inorgânicos já tem uma outra característica, né? Tendem mais a ficar com tons mais acamurçados, falando dos pigmentos de fototipos 2, 3, né? E quando a gente vai usar uma cor mais escura, a gente, né, a características dos orgânicos, Carbon Black, que seria o preto. Dos inorgânicos, óxido de ferro, né? Então, o que que acontece ali? Ele não é tão compatível com a pele. Então, assim, embora exista o preto, também no inorgânico, ele vai estar ali, ele vai estar presente, né? Mas a quantidade que a gente coloca geralmente é pouca. Que a gente, eu digo também as empresas, tá, gente? É pouca, é pequena do preto, né? Então, assim, ele não é aquele preto que gruda violentamente igual o pigmento do preto orgânico. Então, ele é um preto que, por mais que ele seja preto, né? Que o peso dele ele seja mais forte do que o vermelho, ele sai antes do vermelho. E o que que resta? O abençoado do vermelho, é o que fica lá. Então, essa é uma característica diferente. Então, por isso que tem profissional que tem pavor que fique avermelhada. Então, assim, o que que os profissionais buscam hoje e que eu achei, assim, fantástico, eu achei de verdade a evolução da pigmentologia, gente. E é o que eu tô falando aqui pra vocês. O que eu tô falando aqui não é a verdade absoluta, é a minha percepção, é o que eu gosto, é o que funciona pra mim, pros meus resultados, tá? Não tem nada de errado em você usar pigmento 100% orgânico, não tem nada de errado em você usar pigmento 100% inorgânico. Mas, ao meu ver, na minha percepção, eu me adaptei melhor com o quê? Eu sempre tendi mais para os inorgânicos, não vou negar, porque eu sempre, como eu falei para vocês, eu preferia que ela ficasse mais avermelhada ou rosada, porque eu achava que era muito mais fácil de eu corrigir do que quando a sobrancelha chumbava ou ficava cinzentada. Eu sempre achei melhor esfriar uma cor do que aquecer, né? E então, quando veio agora essa nova roupagem aí dos pigmentos híbridos, ou seja, algumas marcas já vem pronta de fábrica o pigmento misto, né? Ele é um orgânico com inorgânico. A gente não sabe exatamente qual a proporção que eles utilizam, mas a gente sabe que tem essa mistura ali. Então é um pigmento mais equilibrado. É um pigmento que vai ter uma excelente fixação e ele não vai ter essa degradação para tons indesejados, né? Então, para mim, foi o que funcionou, para mim é o que tem dado os melhores resultados. Eu tenho trabalhado com essa linha de pigmento há 2 anos e posso falar para vocês que, assim, eu até então não tenho do que me queixar. Gosto muito mesmo dos resultados que eu tenho tido, né? E aí as pessoas falam, tá, Mari, mas e se eu utilizar um pigmento orgânico e eu aquecer esse pigmento? Eu colocar uma gota de laranja, eu colocar lá uma gota de vermelho. Não vai evitar que esse pigmento ao longo do tempo degrade? Gente, se eu falar pra vocês que não, e que eu acreditei nisso por muito tempo, vou ser bem sincera com vocês, eu fiz isso durante muito tempo. Eu pegava um pigmento orgânico e eu aquecia. O que que isso me trazia de benefício, assim, momentâneo? Talvez ele demorasse um pouco mais para aparecer o acinzentado, eu retardasse esse processo, sabe? Mas fatalmente, uma hora ou outra, não adianta. O Carbon Black ia estar lá reinando absoluto e pela hierarquia das cores, da degradação, o amarelo ia sair, o laranja vai sair, o vermelho vai sair e o preto vai ficar. E esse preto vai
tender para o acinzentado. Não adianta, é uma característica do pigmento, a gente não tem como mudar isso. Então, assim, por isso que eu falo para vocês que quando eu vi essa nova vertente aí de pigmentos mistos, eu achei fantástico. Eu falei, gente, como que ninguém tinha pensado nisso antes? E as indústrias, né, as fábricas que não têm o pigmento pronto, o que elas fizeram? Elas criaram a linha, mesmo as que só trabalhavam com linha orgânica, né? Tipo a RB Colors, por exemplo, a Nuance, temos a linha orgânica. O que elas fizeram? Elas criaram a linha inorgânica, para que você, profissional, pudesse fazer a sua mistura, né? Pudesse ali equilibrar. E eu achei fantástico isso, achei de uma liberdade incrível, porque tem muita gente que tinha dificuldade de trabalhar com inorgânico, por não conseguir implantar, né? Porque o pigmento inorgânico você tem que ter um jeitinho mais maleável, um pouquinho mais de paciência ali para implantar ele, do que o orgânico, né? A textura deles geralmente são mais glicerinados, então também a permeabilidade dele na pele é um pouquinho mais comprometida. Você realmente tem que ter um pouquinho mais de técnica, né? Para implantar, principalmente o shadow. Mas quando eles fizeram isso e misturaram, gente, eu achei assim, de verdade. Eu falei, nossa senhora, Deus ouviu minhas preces, sabe? Eu falei, é o pigmento perfeito, é o pigmento equilibrado, né? E não é segredo para ninguém que hoje eu trabalho com a linha da Prime, mas é assim, também não é segredo para ninguém que eu não sou presa a nenhuma marca, tá, gente? Assim, você tem que se sentir livre e confortável. Se você tá tendo bons resultados, é o que importa. Não importa se você está usando orgânico, se você está usando inorgânico, se você está usando misto, o que importa realmente são os teus resultados. É o que eu volto a dizer, não existe pior nem melhor, existe aquilo que você se adapta melhor, existe aquilo que você domina mais, existe aquilo que te agrada mais, tá? Então hoje, para mim, Mari, eu utilizo os pigmentos da Prime, estou muito feliz com os resultados. Enquanto estiverem me dando bons resultados, tá tudo certo, né? Porque às vezes, não sei por que também, algumas marcas acabam mexendo na formulação dos pigmentos e infelizmente às vezes acabam estragando. Isso acontece com linha de maquiagem, com linha de cabelo, a gente sabe como que é. E na micropigmentação isso também já aconteceu comigo, por isso que eu deixei de usar algumas marcas. Então hoje eu utilizo a linha da Prime, gosto muito, mas claro que eu tô aberta também, né, uma hora ou outra experimentar outras marcas. Mas eu sou muito daquela assim, time que se ganha não se mexe, né? Então tem tido bons resultados, fixação ótima, fundo de cor perfeito, equilibrado, tá tudo certo, tá? A textura ali eu gosto muito, muito, muito. Principalmente porque trabalhar com correção você realmente tem que ter um pigmento de altíssima qualidade, carga pigmentar, textura, e é isso que a Prime me oferece, um pigmento de alta tecnologia. Bom, então, gente, falando de tudo isso, de questões de pigmento, de por que degrada, por que não degrada, como corrigir tudo isso, Mari? Puxa vida, a sobrancelha tá cinza porque eu aprofundei a mão, ou porque eu tô utilizando um pigmento orgânico e não tá ficando bacana, com o passar do tempo essa sobrancelha volta acinzentada. O que a gente faz em relação a isso, né? Como que a gente pode resolver isso? Bom, a grande questão antes de você iniciar um novo procedimento, avalie tudo isso, né? Coloque os pesos e as medidas, né? Quando eu não estava feliz com o resultado do meu trabalho, quando alguma coisa não ia bem, eu fui estudar, eu fui procurar outras maneiras de obter resultados melhores, né? Como eu falei para vocês, eu sempre tive pavor de sobrancelha acinzentada. Tanto é que as minhas clientes que vêm hoje com resultados que eu fiz com pigmento orgânico de 2, 3 anos atrás, eu faço remoção, gente, sem pensar meia vez. Ou eu faço degradação de cor com despigmentação química, ou seja, vou baixar o tom dessa sobrancelha para que eu possa então entrar ali com uma correção de cor. Ou eu vou, né, remover mesmo, e se for uma sobrancelha mais antiga, que o design a gente vai atualizando e vai melhorando conforme o tempo vai passando, né, graças a Deus, e eu faço essa remoção. Se é uma sobrancelha que tá com baixa carga pigmentar ali, se geralmente foi feita por mim, né, eu sei que foi feita na camada correta, eu conheço os meus procedimentos, então assim, eu sei que eu entrando com uma neutralização, como volta e meia eu posto aqui para vocês, de trabalhos que vem meu de 1 ano, 3 anos, né, depende ali,
E eu entro sim com essa correção de cor, tá? Eu já consigo fazer isso. Mas Mari, eu posso pegar essa sobrancelha que você fez com pigmento orgânico lá atrás e agora corrigir essa cor com pigmento misto? Claro que eu posso. Nada me impede, mesmo que fosse 100% inorgânico, eu poderia fazer, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O pigmento que eu já usei. E tá lá atrás, tá no passado. Eu vou entrar e vou fazer uma correção de cor, independente da classe do pigmento, tá? Então, assim, pode, não só pode como deve. Deve sim fazer a correção de cor, deve sim procurar meios, né, de melhorar esse procedimento, de melhorar aquilo que não tá bacana. Então é possível corrigir, é possível baixar o tom dessa sobrancelha, é possível modernizar esses procedimentos, tanto em técnica, né, a cliente fez uma fio, hoje vamos trabalhar com uma shadow, é possível tudo, tudo é possível, né? Volto a dizer, partilho muito do que tem sido pregado hoje e muito, né, do que os micropigmentadores acho que tem aberto um pouco mais a mente, né? E eu falo que vocês têm que sair da caixinha, gente, sabe? Aquela coisa, foi ensinado assim, tem que ser assim e não pode sair daqui. Se perguntem por quê? Por que não pode? Ah, cientificamente não tem nada a ver com questão hormonal, tá? Mas e por que acontece? Por que comigo acontece? Por que com muita gente eu vejo que acontece? Não é só comigo. Então, assim, a vivência do dia a dia é muito fácil falar e não tem nada que comprove, tá? Mas e a vivência do dia a dia? E o que a gente experimenta atendendo todos os dias clientes de N fototipos, com todo tipo de pele, todo tipo de desafio. Então a gente vê no dia a dia os desafios que a gente passa, com espessura de pele, com tudo, gente. E dá diferença sim, não vem falar que não, porque dá diferença sim, sabe? Eu sinto isso. E então, tudo isso faz com que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que eu falo, você tem que ser livre. Você tem que aprender a pensar, gente. Começa a falar assim, bom, me falaram isso, mas eu tô vendo uma outra coisa, eu tô vivendo uma outra coisa. Por quê? E é o que eu falo, volto a dizer, não existe uma verdade absoluta. Existem coisas básicas, sim, que a gente tem que seguir, que são fato, né? Profundidade de técnica, um procedimento bonito, angulação de agulha, isso é óbvio, né? Isso é com certeza. Mas se eu tô fazendo tudo isso, se eu sei que minha técnica tá legal, se eu sei que a pele da minha cliente não é lipídica, ela não fuma, ela não tem problema hormonal, por que meu procedimento acinzentou? Vamos buscar saber? Vamos procurar olhar? Então, assim, os meus resultados que eu tenho tido dos últimos 2 anos pra cá, eu percebi, né, esperei pra ver realmente como que iam voltar os meus procedimentos, que eles estão voltando com castanho equilibrado, que era o que eu mais buscava. Se em alguns pontos eu percebo algum pontinho ali que não tá legal, que acinzentou, eu sei que é pelezinha mais fina, às vezes um pezinho de mão ali que não ficou, né, totalmente regular. E é normal, nós somos humanos, um fio ou outro ali, às vezes você acaba pesando um pouquinho mais, né? Às vezes a pele ali, ela é extremamente fininha naquela região. Hoje mesmo atendi uma cliente que eu percebi isso, né? Pontos altos aqui, ela já tem uma pele um pouco mais madura, que em peles maduras é muito comum, então vocês têm que tomar muito cuidado, porque a pele é muito mais fina, principalmente se tratando de fio a fio, né? De tebore. Então ali, determinados pontos onde a pele é muito fininha, ele tem que ir com a mão mais levinha ainda. Então percebi, já corrigi hoje, uma cliente que fez comigo há 2 anos atrás, usei pigmento orgânico? Não, já usei pigmento equilibrado. A cor voltou ótima, ótima. Alguns pontos ali que eu percebi que realmente tava cinzinha, por conta do pigmento? Lógico que não, o resto da sobrancelha tava lindo, foi peso de mão. Então já corrigi essa cor ali hoje e já retoquei o restante da sobrancelha e ficou linda. Entende? Então, assim, se libertem um pouco, pensem um pouco. O que funciona pra mim, o que não funciona pra mim. Começa a eliminar, sabe? Ó, tô fazendo isso, aquilo também tá certo, cliente não é fumante, não tem a pele espessa. Por que tá ficando cinza? Vamos pensar um pouquinho.
Vamos sair da caixinha. Gente, outra questão também que vocês têm que tomar cuidado para que os procedimentos, para a gente fechar aqui, para os procedimentos de vocês não ficarem saturados, acinzentados ou chumbados, é a saturação de cor. Isso a gente está falando mais numa shadow, tá? Ou seja, mesmo se você usar aí um pigmento equilibrado, aí você pode cometer um grande erro técnico. Aí realmente é um grande erro técnico. Você fechar demais essa cor, ou seja, chumbar mesmo ali, sabe, saturar de cor. O excesso de saturação vai fazer concentração de pigmento e esse pigmento vai acinzentar, ou seja, vai refletir menos luz, vai ficar muito escuro, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Hoje a gente não usa mais as técnicas de compacta, né, que se utilizava antigamente. A gente usa o shadow, que é uma técnica translúcida, artística, linda e que não precisa de saturação. Aliás, quanto menos você saturar, mais bonita ela fica. Né? Ela fica aquele efeito de ponteado mesmo, transparente, fica lindíssimo. A gente tem que desmistificar isso na cabeça das nossas clientes, que vou fazer um shadow, já vem aquela sobrancelha compacta na mente delas. E não é isso, né? É uma técnica linda, atual, extremamente natural, fica maravilhosa, mas tem que ter técnica para fazer e saber. Então, se você saturar muito, também o teu pigmento pode sim ficar chumbado, ok? Então, vamos nos libertar, vamos estudar, vamos abrir a mente e ser livre. Como a Fabi fala, vamos ser livre, o artista é livre, você pode usar tudo, desde que você domine o que você está fazendo, ok? Essa live vai ficar salva, tá? A gente vai postar ela aqui no feed depois para vocês. Tem muito conteúdo, acho que vai desmistificar bastante coisa. Assista, reassista. Tem o vídeo aqui que eu falo a respeito de profundidade, angulação de tebore. Eu tô com uma manguinha na mão. Assista esse vídeo que é bem bacana para você entender de profundidade. E essa semana tem mais conteúdo, hein? Beijo grande no coração de vocês e bom resto de semana, né? Porque hoje é só quarta-feira ainda. Tem tempo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.